Todos nós, em algum momento da vida, já nos vimos presos em ciclos de erros repetidos. Esses erros podem ser pequenos deslizes ou grandes quedas, mas o que eles têm em comum é a capacidade de nos fazer sentir aprisionados. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que não cometeria o mesmo erro novamente, apenas para se encontrar, pouco tempo depois, repetindo exatamente o mesmo padrão? Essa luta é profundamente humana, e ela revela uma verdade importante. Por mais que desejemos fazer o bem, nossa natureza falha nos leva a tropeçar. Em Romanos 7, versículo 15, o apóstolo Paulo expressa essa tensão de maneira poderosa. Porque o que faço, não o entendo. Pois o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Essa frase ecoa a experiência de muitos de nós. Queremos mudar, queremos ser melhores, mas parece que uma força invisível nos puxa de volta para os mesmos erros. No entanto, a boa notícia é que essa luta não precisa ser o fim da nossa história. A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a romper com esses ciclos destrutivos. A graça é o convite de Deus para uma vida de liberdade. Ela nos lembra que, embora sejamos falhos, não estamos sozinhos nessa jornada. Em Cristo, encontramos não apenas o perdão pelos nossos erros, mas também a força para superá-los. A graça não nos isenta das consequências dos nossos atos, mas nos oferece um caminho de restauração e renovação. Ela nos liberta da culpa que nos mantém presos ao passado e nos dá coragem para seguir em frente. Se você também deseja experimentar essa liberdade, deixe nos comentários. Eu escolho viver na graça que me liberta. Essa simples declaração pode ser o primeiro passo para uma nova jornada. A liberdade que Cristo oferece não significa que nunca mais vamos errar. Em vez disso, ela nos convida a olhar para os nossos erros de uma nova perspectiva. Em vez de serem motivos de vergonha ou desespero, os erros podem se tornar professores valiosos. Eles nos mostram onde precisamos crescer, onde precisamos depender mais de Deus e onde precisamos abandonar velhos hábitos. A chave está em aprender com eles, em vez de permitir que nos definam. Em Provérbios 24, versículo 16, encontramos uma verdade encorajadora, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Esse versículo nos lembra que cair não é o fim da história. O que importa é a disposição de se levantar, de aprender com a queda e de seguir em frente. A graça de Deus nos dá essa capacidade. Ela não nos deixa presos ao chão, mas nos levanta e nos ajuda a caminhar novamente. Quantas vezes você já se viu repetindo um erro porque não parou para refletir sobre o que o causou? Talvez tenha sido uma decisão impulsiva, uma palavra dita sem pensar ou uma escolha feita em um momento de fraqueza. Aprender com os erros exige humildade para reconhecer onde falhamos e coragem para fazer diferente da próxima vez. E é aqui que a graça de Deus se torna ainda mais evidente. Ela nos dá a sabedoria para enxergar nossos erros com clareza e a força para mudar. A graça não apaga o passado, mas transforma a maneira como lidamos com ele. Em vez de carregarmos o peso da culpa, podemos carregar a lição aprendida. E, com essa lição, podemos caminhar mais leves, mais sábios e mais próximos de Deus. Uma das maiores armadilhas que nos impede de superar os erros repetidos é a autossuficiência. Quantas vezes tentamos vencer nossas fraquezas apenas com a nossa própria força? Prometemos a nós mesmos que vamos mudar, que vamos ser mais disciplinados, que nunca mais vamos cometer aquele erro. Mas, no fim das contas, descobrimos que nossa força humana é limitada. E, quando falhamos novamente, a frustração e a culpa nos atingem com ainda mais força. Em João 15, versículo 5, Jesus nos dá uma lição crucial: sem mim, nada podeis fazer. Essas palavras são um lembrete poderoso de que nossa força, por si só, nunca será suficiente para vencer os ciclos de erro. Precisamos de algo maior, algo que vá além da nossa capacidade humana. Precisamos da graça de Deus. A autossuficiência nos leva a acreditar que podemos resolver tudo sozinhos, mas a verdade é que, sem Cristo, estamos destinados a tropeçar repetidamente. A graça de Deus nos convida a abandonar a ilusão de que podemos vencer sozinhos. Ela nos chama a depender dele, a reconhecer nossa fraqueza e a buscar sua força. Quando entregamos nossas lutas a Deus, ele nos capacita a superar o que parecia impossível. A graça não nos torna passivos. Pelo contrário, ela nos torna participantes ativos da transformação que Deus quer realizar em nossas vidas. Então,
Se você já se cansou de tentar vencer seus erros apenas com a sua própria força, saiba que há um caminho melhor. A graça de Deus está disponível para você, não como um prêmio a ser conquistado, mas como um presente a ser recebido. Basta abrir o coração e dizer: eu preciso de ti, Senhor. Um dos maiores obstáculos para superar os erros repetidos é a dificuldade de perdoar a nós mesmos. Muitas vezes, mesmo depois de termos sido perdoados por Deus, continuamos carregando o peso da culpa e da condenação. Esse peso nos mantém presos ao passado, impedindo-nos de avançar em direção à liberdade que Cristo oferece. Mas a graça de Deus nos convida a experimentar o poder transformador do perdão. Em 1 João 1, versículo 9, encontramos uma promessa que traz alívio para o coração cansado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo nos lembra que o perdão de Deus não é condicional à nossa perfeição, mas à nossa sinceridade. Quando confessamos nossos erros, Ele não apenas nos perdoa, mas também nos purifica, nos dando um novo começo. No entanto, muitas vezes, o perdão mais difícil de receber é o nosso próprio. Ficamos relembrando nossos erros, nos punindo mentalmente e nos recusando a acreditar que podemos ser verdadeiramente livres. Mas a graça de Deus nos ensina que o autoperdão não é um ato de egoísmo, mas de obediência. Se Deus nos perdoou, quem somos nós para continuarmos nos condenando? O perdão, tanto que recebemos de Deus quanto que oferecemos a nós mesmos, é a chave para quebrar os ciclos de repetição. Ele nos liberta da culpa que nos mantém presos e nos capacita a seguir em frente com esperança. Quando aceitamos o perdão de Deus e o aplicamos às nossas vidas, descobrimos que somos verdadeiramente livres para viver uma vida nova. A culpa e a condenação são como correntes invisíveis que nos mantêm presos ao passado. Elas nos sussurram que não somos bons o suficiente, que não merecemos o perdão de Deus e que nunca seremos capazes de mudar. Mas a graça de Deus nos oferece uma mensagem completamente diferente. Ela nos diz que, em Cristo, não há mais condenação. Em Romanos 8, versículo 1, Paulo declara com clareza: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade é revolucionária. Significa que, quando estamos em Cristo, nossos erros não têm mais o poder de nos definir. A graça de Deus nos liberta da culpa e nos convida a viver uma vida de liberdade e propósito. Em vez de nos concentrarmos em nossos fracassos, podemos focar no que Deus está fazendo em nossas vidas. A graça nos permite olhar para o futuro com esperança, sabendo que o amor de Deus é maior do que qualquer erro que possamos cometer. No entanto, viver na graça exige uma mudança de mentalidade. Precisamos aprender a rejeitar as acusações do inimigo e a abraçar a verdade de que somos amados e aceitos por Deus. A graça não ignora nossos erros, mas nos capacita a superá-los. Ela nos lembra que, embora sejamos falhos, somos profundamente amados por um Deus que nos vê através da lente de Cristo. Quando vivemos na graça, descobrimos que a vida não precisa ser uma luta constante contra a culpa e a condenação. Podemos descansar na certeza de que somos perdoados, amados e capacitados por Deus. A graça nos liberta para vivermos plenamente, sem medo de falhar. A graça de Deus não é apenas um conceito abstrato ou um sentimento reconfortante. Ela é uma força ativa e transformadora em nossas vidas. Quando nos entregamos à graça, descobrimos que ela não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a mudar. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, Deus diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa promessa nos mostra que a graça de Deus é suficiente para nos fortalecer em nossas áreas mais frágeis. Muitas vezes, tentamos mudar nossos hábitos, comportamentos e atitudes apenas com a nossa própria força. Mas, quando falhamos, nos sentimos desanimados e derrotados. A graça de Deus nos lembra que não precisamos carregar esse fardo sozinhos. Ela nos oferece a força divina para enfrentar nossos desafios e vencer nossas tentações. A graça não nos isenta da responsabilidade de mudar, mas nos dá os recursos espirituais para fazê-lo. Imagine a graça como uma correnteza poderosa que nos leva para frente, mesmo quando nos sentimos cansados e desanimados. Quando nos apoiamos nela, descobrimos que podemos superar obstáculos que pareciam intransponíveis. A graça nos capacita a dizer não às tentações que nos levam a repetir os mesmos erros e sim à vontade de Deus para nossas vidas.
A mudança não acontece da noite para o dia, mas a graça de Deus nos sustenta em cada passo do caminho. Ela nos lembra que, mesmo quando tropeçamos, podemos nos levantar e continuar. A graça não desiste de nós, e por isso podemos confiar que, com ela, somos capazes de viver uma vida transformada. A graça de Deus não é apenas um refúgio para os momentos de falha. Ela é um convite para uma vida completamente nova. Em Cristo, somos chamados a deixar para trás os velhos padrões, as velhas culpas e os velhos ciclos de erro. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, encontramos uma promessa poderosa. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a essência da graça. Ela nos oferece um novo começo, uma nova identidade e um novo propósito. Viver na graça significa abraçar essa nova vida com coragem e fé. Significa deixar para trás a mentalidade de condenação e abraçar a verdade de que somos amados e aceitos por Deus. Significa parar de olhar para trás e começar a caminhar em direção ao futuro que Ele preparou para nós. A graça nos liberta para vivermos plenamente, sem medo de falhar, porque sabemos que, em Cristo, nossos erros não têm o poder de nos definir. Mas essa nova vida não é apenas sobre nós. A graça de Deus nos transforma para que possamos ser instrumentos de transformação no mundo ao nosso redor. Quando experimentamos a liberdade que Cristo oferece, somos chamados a compartilhar essa liberdade com os outros. A graça nos capacita a amar, perdoar e servir de uma maneira que reflete o caráter de Deus. Se você está cansado de repetir os mesmos erros, cansado de carregar o peso da culpa e da condenação, saiba que há esperança. A graça de Deus está disponível para você, e ela pode transformar sua vida de maneiras que você nem imagina. Tudo o que você precisa fazer é aceitar o convite de Cristo para uma vida nova. Deixe nos comentários: eu escolho caminhar na graça que me transforma. Que essa seja a sua declaração de fé e o primeiro passo em direção à liberdade que só Cristo pode oferecer. Que Deus abençoe sua vida e te guie em cada passo dessa jornada. Amém.